Eu tenho 74 anos. Me aposentei há 3 anos depois de trabalhar 45 anos como contador. E hoje eu quero te contar a maior mentira que me venderam na vida. Eles te dizem que se você trabalhar duro, seguir as regras, ser responsável, no final você vai ser recompensado. Que a aposentadoria é o prêmio por uma vida bem vivida. É mentira. Eu fiz tudo certinho. Trabalhei todo santo dia durante quase meio século. Paguei todas as contas, criei 2 filhos, comprei casa própria. Esperando o dia da minha liberdade chegar. Quando chegou, entrei em pânico. Porque descobri que eu não sabia mais quem era sem aquele crachá no pescoço. Se você tem mais de 40 anos, precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Porque cometi um erro que pode ter arruinado minha vida inteira. E não quero que você cometa o mesmo. Se inscreva no canal e deixe um comentário me contando. Você também está vivendo no piloto automático. Porque essa história é sobre nós dois. Eu fiz tudo certo na vida. Pelo menos era o que eu achava. Lembro do meu primeiro dia de trabalho como se fosse ontem. 21 anos, cabelo penteado com brilhantina, camisa branca que minha mãe passou 3 vezes para ter certeza que estava perfeita. O crachá ainda cheirava plástico novo quando pendurei no pescoço. O escritório cheirava papel carbono e café requentado. As máquinas de calcular faziam um barulho danado, aquele tec-tec-tec que hoje nem existe mais. Minha camisa embomada arranhava o pescoço, mas eu não me importava. Me sentia importante. Me sentia homem. Agora sou um homem de verdade, pensei. Papai ficaria orgulhoso. Nunca mais vou precisar pedir nada para ninguém. Que idiota eu era. Mas naquela época, ter um emprego fixo era ter chegado na vida. Carteira assinada, 13º, férias. Era o sonho de qualquer pai para o filho. E eu realizei esse sonho aos 21 anos. 4 anos depois conheci a Maria. Casamos em 75. Nossa lua de mel foi em Guarujá. Não tínhamos muito dinheiro, mas ficamos num hotelzinho de frente para o mar. Lembro de uma tarde, sentados na areia. Maria passou protetor solar nas minhas costas enquanto eu rabiscava nossos planos num guardanapo de papel. O barulho das ondas, o cheiro de sal no ar, ela rindo quando eu dizia aos 65 vou me aposentar e a gente vai viajar o mundo. Se eu seguir todos os passos certos, pensava, trabalhar, poupar, não reclamar, a felicidade vai chegar automaticamente no final. Transformei minha vida numa receita de bolo. Ingrediente por ingrediente, cronometrado. Só que ninguém me disse que o bolo podia ficar sem gosto. Os anos passaram. Filhos chegaram. A rotina se estabeleceu. Acordar às 6, café preto, ônibus das 7h15, escritório até às 6 da tarde, jantar assistindo o jornal. Todo santo dia. Por décadas. Até que em 1987 aconteceu algo que eu esperava há anos. Paguei a última prestação da casa. Lembro daquele dia como se fosse festa nacional. Peguei o carnê, fui até o quintal, acendi a churrasqueira e queimei aqueles papéis malditos. A fumaça subia, Maria batia palmas. Os meninos corriam gritando a casa é nossa, soltamos a carrojão. O cheiro de pólvora no ar. O barulho da alegria. A sensação de missão cumprida. Pronto, pensei, vendo as cinzas voarem. Agora sim sou um homem completo. Casa própria, família, emprego estável. O resto é só manter o rumo até a aposentadoria. Aquele foi o último dia que me senti realmente vivo. Só que eu não sabia disso ainda. Porque depois daquele dia, a vida virou piloto automático. Levanta, trabalha, volta, dorme. Levanta, trabalha, volta, dorme. Como um robô programado para fazer a mesma função até quebrar. E eu nem percebia. Achava que estava vivendo. Achava que estava construindo algo. Achava que no final da linha, quando chegasse aos 65 anos, ia haver uma recompensa esperando por mim. Uma recompensa pelo homem obediente que eu tinha sido. Pelo pai provedor. Pelo marido responsável. Pelo funcionário que nunca deu problema.
Mas sabe qual é o problema de viver no piloto automático? É que quando você finalmente acorda, pode ser tarde demais para mudar de rota. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, como uma torneira pingando que você só percebe quando a conta de água chega salgada. Uma segunda-feira qualquer. Eu estava no ônibus 740, sentado no mesmo lugar de sempre, terceiro banco do lado direito. 30 anos pegando o mesmo ônibus, no mesmo horário, sentando no mesmo lugar. O cheiro de diesel, o barulho da catraca, meu reflexo no vidro embaçado. De repente me dei conta, eu era um robô. Estava fazendo exatamente os mesmos gestos que fazia há décadas. Meu Deus, pensei, olhando para aquele homem no reflexo. Quando foi que parei de prestar atenção no que estava fazendo? Comecei a contar. Quantas segundas-feiras me restavam até completar 65 anos? 520. Cada uma igualzinha à anterior. A inquietação começou aí. Mas não falei com ninguém. Homem não reclama, né? Homem aguenta calado e segue em frente. Só que em casa as coisas também tinham mudado, e eu nem tinha percebido quando. Maria, a Maria. Ela tinha construído uma vida própria enquanto eu estava no escritório. Grupo da igreja, amigas, cursos, netos. Quando eu chegava em casa às 7h30, muitas vezes ela já estava saindo. Lembro de uma noite específica. Cheguei do trabalho e ela estava se arrumando no quarto, passando batom, cheiro bom, roupa nova. Vou com as meninas no cinema, disse, nem olhando para mim. Sua janta está na geladeira. A porta bateu. O silêncio da casa às 7h30 da noite. O micro-ondas apitando. A TV ligada só para fazer barulho. Eu ali, comendo janta requentada, assistindo o jornal. Quando foi que ela parou de precisar de mim? Pensei. Quando foi que eu me tornei só mais um móvel nesta casa? E sabe o que é pior? Fiquei com raiva dela. Como se fosse culpa dela eu não ter feito o mesmo. Como se fosse culpa dela ter aprendido a ser feliz sozinha. Mas o pior mesmo eram os fins de semana com os filhos e netos. Aniversário do netinho mais novo. Festa no quintal da minha filha. Eu sentado na mesa dos adultos, ouvindo conversas sobre assuntos que eu não entendia. Netflix, redes sociais, lugares que eles visitavam, livros que liam. As crianças corriam pelo quintal. Riso, gritaria, bolo de chocolate. Mas elas brincavam mais com o outro avô, o pai da Maria, do que comigo. Ele sabia os nomes dos desenhos que elas assistiam. Ele sabia as brincadeiras. Ele sabia conversar com elas. Meus próprios netos me tratam como visita, pensei, vendo eles correrem para o outro lado do quintal quando eu me aproximava. Eu tinha criado meus filhos, pagado escola particular, faculdade, casamento. Mas eles conheciam melhor o pai da Maria do que a mim. Fui um bom provedor, isso eu fui. Nunca faltou nada em casa. Mas pai mesmo, isso eu nunca aprendi a ser. E o pior é que eu achava que provedor e pai eram a mesma coisa. Que eles iam entender quando ficassem mais velhos. Que iam me agradecer pelos sacrifícios que fiz. Mas não agradeceram. Não porque eram ingratos, mas porque não me conheciam o suficiente para agradecer alguma coisa. Eu era o pai que estava sempre trabalhando. O pai que chegava cansado. O pai que não ia nas festinhas da escola porque tinha reunião. O pai que dizia, depois a gente conversa, e o depois nunca chegava. E agora, aos 68 anos, olhando meus filhos adultos conversando sobre a vida deles, eu era um estranho. Um estranho que pagava as contas, mas um estranho mesmo assim. A aposentadoria estava chegando. 3 anos para a liberdade. 3 anos para finalmente viver. Ou pelo menos era isso que eu pensava. 15 de março de 2021. Primeira segunda-feira como aposentado. Acordei às 6 da manhã. 45 anos acordando no mesmo horário, o corpo não esquece. Fui até a cozinha, fiz meu café preto de sempre. Sentei na mesa, olhei o relógio.
7h15. Era a hora que eu pegaria o ônibus. Mas não havia ônibus para pegar. Não havia escritório para ir. Não havia nada. O silêncio da casa me engoliu. Maria ainda dormia. O café esfriava na xícara. Eu ali, sentado, olhando para o calendário em branco na parede. Meus dedos tamborilando na mesa. Tec, tec, tec. Como as máquinas de calcular de antigamente. E agora, pensei. Pelo amor de Deus, e agora? 45 anos esperando esse momento. 45 anos sonhando com a liberdade. E agora que ela tinha chegado, eu não sabia o que fazer com ela. Entrei em pânico. Pânico mesmo. Do tipo que não consegue respirar direito. Porque descobri uma coisa terrível. Eu não sabia mais quem era sem aquele crachá pendurado no pescoço. Quem era Roberto sem o trabalho? Sem a rotina? Sem as obrigações? Não sabia responder. As semanas passaram. Eu tentava preencher o tempo. Arrumava gavetas que não precisavam ser arrumadas. Assistia jornal de manhã, de tarde, de noite. Ia ao banco resolver problemas que não existiam. Maria começou a dar sugestões. Roberto, por que não arruma alguma coisa para fazer? Um cursinho, um hobby, sei lá. Terceira semana de aposentadoria. Ela falou isso de novo enquanto tomávamos café. E eu explodi. Alguma coisa para fazer, gritei, levantando da mesa tão rápido que a cadeira raspou no chão. Eu trabalhei 45 anos. 45. E agora tenho que trabalhar de graça também. O café derramou na mesa. Minha voz ficou rouca de tanto gritar. Maria ficou em silêncio, só me olhando com aqueles olhos que eu conhecia há tantos anos. Como assim arrumar alguma coisa? Eu fiz minha parte. Agora quero descansar. Mas eu não queria descansar. Eu queria, nem sei o que eu queria. Estava com raiva de tudo e de todos. Do governo que não pagava aposentadoria decente. Da empresa que me aposentou. Dos filhos que tinham suas vidas. Da Maria que parecia estar bem sem mim. Mas principalmente estava com raiva de mim mesmo. Por ter sido tão obediente. Tão certinho. Tão burro. E então chegou aquela manhã de abril. Eu estava no meu escritório improvisado no quarto de hóspedes, olhando para o calendário de mesa que trouxe da empresa. O mesmo que usei por 47 anos para marcar os dias. A luz da manhã entrava pela janela. Cheiro de mofo dos papéis velhos que eu não sabia por que guardava. Peguei a caneta para marcar mais um dia que tinha passado sem fazer nada de importante. A caneta escorregou da minha mão. Caiu no chão com um barulhinho seco. E foi aí que desabei. Chorei. Aos 71 anos, chorei que nem criança. Lágrimas salgadas descendo pelo rosto, molhando aqueles papéis inúteis espalhados na mesa. Chorei porque descobri que tinha desperdiçado minha vida inteira. Esperando. Sempre esperando o momento certo para viver. E agora era tarde demais. Eu fudeu com tudo, falei sozinho, no meio das lágrimas. Desperdicei minha vida toda esperando ela começar. Chorei porque descobri que tinha medo da liberdade. Medo de não saber quem eu era além daquele homem que acordava cedo e ia trabalhar. Chorei porque percebi que todos aqueles anos eu tinha vivido a vida que achava que deveria viver, não a vida que queria viver. E chorei porque achava que não tinha mais tempo para consertar nada. Que patético, né? Um homem de 71 anos chorando sozinho num quarto, rodeado de papéis velhos e arrependimentos. Mas sabe de uma coisa? Às vezes precisamos tocar o fundo para descobrir onde fica o chão. Depois daquela manhã de lágrimas, alguma coisa mudou em mim. Não foi uma transformação milagrosa, dessas de filme americano. Não acordei no dia seguinte me sentindo um homem novo. Não descobri uma paixão escondida por pintura ou jardinagem. A vida real não funciona assim. Mas uma manhã, umas 2 semanas depois, me encontrei falando com o espelho do banheiro. Fazendo barba, como sempre,
mas dessa vez olhando de verdade para aquele homem que estava ali me encarando. Rosto barbudo, olhos cansados, cabelo branco. O cheiro do sabonete, o barulho da torneira pingando. Minha voz ecoando no banheiro vazio. Roberto, falei para aquela imagem. Você cagou com tudo mesmo. Mas ainda está vivo. Ainda dá tempo de pelo menos tentar ser você mesmo. Falei palavrão olhando no espelho. Aos 71 anos. E sabe que foi libertador? A aceitação começou aí. Não a resignação, não a desistência. A aceitação. A diferença é sutil, mas existe. Comecei pequeno. Muito pequeno. Uma tarde, em vez de pegar o caminho de sempre para a padaria, resolvi dar uma volta diferente pelo bairro. Passar por ruas que eu conhecia há 15 anos, mas que sempre atravessava correndo, sempre com pressa para lugar nenhum. Parei na padaria do seu Antônio. Não para comprar pão e sair correndo como sempre fazia. Parei para conversar. E aí, seu Roberto? Como vai a aposentadoria? O cheiro de pão quentinho, o sol da tarde esquentando minha pele, o barulho dos carros passando na rua. Seu Antônio insistiu em me oferecer um cafezinho. Cara, pensei, sentado naqueles banquinhos de plástico na calçada, esse homem tem histórias incríveis. Descobri que ele tinha sido soldado na Segunda Guerra, que conheceu a esposa numa festa junina em 1958, que teve 7 filhos, perdeu 2, que abriu a padaria com as economias de uma vida inteira. E eu passava ali correndo há 15 anos sem nunca ter parado para ouvir. Descobri que meu bairro estava cheio de gente interessante. Eu é que estava sempre com pressa para lugar nenhum. Comecei a caminhar sem destino. Não para fazer exercício, como Maria sugeria, mas para ver, para prestar atenção, para conversar com as pessoas que encontrava pelo caminho. Dona Conceição do Mercadinho. Seu João que conserta a bicicleta na garagem. A moça da farmácia que sempre me tratou bem, mas que eu nunca soube o nome. Pequenos passos. Pequenas conversas. Pequenas descobertas. E aos poucos, muito aos poucos, fui me lembrando de quem eu era antes de virar aquela máquina de trabalhar e pagar contas. Liguei para meu filho mais novo. Não para falar de dinheiro, de problemas, de obrigações. Só para perguntar como ele estava. De verdade. Pai? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Risos. Por que era tão raro eu ligar só para conversar que ele achou que tinha acontecido uma tragédia? Não, filho. Só queria saber como você está. Conversamos por 1 hora. 1 hora. Sobre a vida dele, o trabalho, os planos, as preocupações. Coisas que pai e filho deveriam conversar sempre, mas que a gente nunca tinha tempo. No final, ele disse: Pai, que bom você ter ligado. A gente podia fazer isso mais vezes. Podia. E passou a fazer. Uma tarde qualquer, alguns meses depois da minha crise, estava sentado aqui no meu escritório improvisado. A luz dourada da tarde entrava pela janela. Maria preparava o jantar na cozinha. A TV estava ligada na sala. Olhei para o calendário na mesa. Havia 3 dias que eu tinha esquecido de marcar. 3 dias em branco. E sabe de uma coisa? Estava tudo bem. Não preciso marcar todos os dias, pensei. Alguns dias podem só acontecer. O calendário ainda está aqui na mesa. Ainda marco a maioria dos dias. Mas alguns eu deixo em branco. E não me sinto culpado por isso. Se você está me ouvindo agora e ainda tem tempo, se ainda não chegou na sua aposentadoria, se ainda tem filhos pequenos, se ainda tem escolhas para fazer, não espere. Não espere a aposentadoria para começar a viver. Não espere a liberdade chegar para descobrir o que fazer com ela. Porque pode ser que você descubra, como eu descobri, que esqueceu como viver. Que virou tão bom em seguir a cartilha que esqueceu de escrever a própria história. Mas nunca é tarde demais para tentar de novo. Nunca é tarde demais para olhar no espelho e decidir ser você mesmo, em vez de ser o que os outros esperam que você seja.
Eu comecei aos 71 anos. Imagine o que você pode fazer se começar hoje. A vida não precisa ser perfeita. Não precisa seguir uma receita. Pode ser bagunçada, pode ser incerta, pode ser diferente do que você planejou. E pode ser sua.